Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Mercado da bola movimentado aí, vamos ver se o São Paulo consegue dar uma beliscadinha em algum jogador aí. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal aí para dar uma força pra gente, deixa o joinha e compartilhe os vídeos com os outros tricolores que você conhece, beleza? Então vamos lá! E o Crespão tá com sorriso de orelha a orelha, hein? Lucas Moura e o Ferreirinha, como a gente disse para vocês, que eles tinham começado a treinar sem sentir dores, né? Mas ainda longe dos treinos do grupo, né? Principal. Pois hoje, segunda-feira, eles treinaram com o grupo normalmente, continuam sem sentir dores, estão fortalecidos, estão felizes, estão empolgados com a reestreia, com a possível reestreia, né? E o Crespo também tá felizão, né, com essas mais duas opções que ele ganhou no elenco. Claro que vai ter que colocar aos poucos. Ninguém quer que o Lucas e o Ferreirinha se machuquem logo em seguida de ter voltado de lesão, né? Mas já é uma ótima notícia aí para o nosso plantel. Mais do que reforços de fora aí, é poder contar com todos os jogadores que a gente tem no elenco, né? Que é um elenco bom. A gente sabe que precisa de algumas peças aí para ficar show de bola, mas acho que o principal de todos, pelo menos na minha opinião, é o Lucas Moura, mais que o Oscar, mais que o Ferreirinha. Então, assim, você ter o Lucas Moura em alto nível, ali pronto para correr, para partir para cima, do jeito que ele gosta, é uma ótima notícia, né? E o Crespo ficou bastante satisfeito aí com o esforço dos jogadores para voltarem o quanto antes. Agora eles provavelmente, se tudo correr bem essa semana, estarão disponíveis para o jogo contra o Flamengo no sábado às 4h30. Pode ser que não entrem jogando, eles vão ter que voltar aos poucos para adquirir ritmo e tal, mas quem sabe aí beliscar aí uns minutos do segundo tempo, alguma coisa desse tipo, para já ir pegando o ritmo, né? E apesar da gente estar moído financeiramente, saiu a notícia aí que o São Paulo está negociando no momento com dois jogadores sul-americanos, né? Um é um jogador ofensivo chileno que atua pela seleção chilena, inclusive, e que joga por um clube grande da América do Sul. E o outro é um argentino que joga na defesa, mas também consegue fazer o meio-campo. Apesar da notícia enigmática, da gente não ter ideia de nome nenhum, diz que ambos jogam em times grandes da América do Sul, né? Então, vamos ver se alguma coisa dá certo. Mas o São Paulo já deixou claro que não tem dinheiro para fazer contratação, não vai fazer loucura. A gente já cansou de falar para vocês aqui que vai ser naquele esquema jogador, enfim, de vínculo, jogador que está sendo dispensado, ou jogador que vai ser emprestado, que o time quer se desfazer, digamos assim, abrir espaço na folha salarial e quer se desfazer emprestando o jogador com opção de compra. São só nessas hipóteses que o São Paulo vai fazer alguma contratação. E como eu disse no outro vídeo, não se iludam. E um outro jogador que foi sondado pelo São Paulo que a gente descobriu foi o Fabrício Bustos. Ele joga no River Plate, é lateral direito, seria um jogador para, digamos assim, vir para a reserva do Cédric Soares, né? E o São Paulo entrou realmente em contato com o River, mas o River só quer vender, não quer emprestar o jogador, então entra no que eu acabei de falar para vocês aqui. Fica difícil para o São Paulo, entendeu? O São Paulo ainda está buscando um empréstimo, com opção de compra, mas o River não está muito afim não, porque ele também teve sondagem de times europeus. Não o europeu top, mas os europeus de segunda divisão, digamos assim, de segunda linha, se a gente pode chamar assim, né? Não querendo menosprezar ninguém, pelo amor de Deus. Então, assim, a ideia do River é se desfazer do jogador por completo mesmo, vender o jogador. Então já fica um pouco mais complicado pro nosso lado, né? Inclusive o Biel lá, que a gente tava naquela lenga-lenga lá, que o Corinthians ia comprar, depois não ia, a gente falou, talvez ainda tenha alguma chance, mas é muito difícil. São Paulo já abriu mão, tá? Já encerrou negociações sobre o Biel, então esquece, esse aí é certeza que não vem mesmo. E perguntando, né, sobre o Lucas Ferreira, por que ele não participou daquele jogo treino com o Sub-20 e tal, né? A gente acabou descobrindo que o Lucas Ferreira teve uma lesão na coxa semana passada. Não foi uma lesão aparentemente grave, ele só deu uma sentida, né? Mas o jogador vai estar sendo reavaliado pelo departamento médico. Só porque a gente falou que o departamento médico ia ficar vazio. Ai, caramba, acontece uma dessa.
O Ferreirão, né, como é conhecido, é um jogador novo. Então, assim, se for coisa simples, muito provavelmente ele se recupere logo, tá? No auge da sua forma física, né? Mas provavelmente com o Flamengo ele não esteja à disposição, tá? Quem sabe contra o Red Bull ou contra o Corinthians. É uma pena, é uma pena. Já não basta o Mike que ia ter a chance lá no profissional se machucou. Agora o Ferreirão. Ah, é foda, viu? Parece que as coisas. Olha que parece que vai engrenar, vem alguma notícia e joga um balde de água fria na gente, né? Mas vamos ter fé que não seja nada grave, né, pro jogador. E uma outra, nesse caso eu não posso falar que é uma boa notícia, acho que é uma meia boa notícia. É que vocês estão sabendo do imbróglio, né? Que o Zubeldia tinha saído em comum acordo, segundo São Paulo. Agora já estão dizendo que não teve comum acordo coisa nenhuma, que o Zubeldia quer receber a multa inteira. Outros estão dizendo que ele só quer um valor de premiação, porque ele classificou lá em primeiro na Libertadores e tal. É, tá tudo muito nebuloso. Eu falei para vocês no outro vídeo que a gente só vai ter certeza do que realmente aconteceu na hora que a gente pegar o balanço do São Paulo no ano que vem, né? Referente a esse ano. Que aí a gente vai ter certeza. Se tiver lá pagamento com rescisões e coisas do tipo igual foi o contrato da Bet que estava aqui antes, né? A gente já sabe que não teve como um acordo coisa nenhuma, né? Mas enfim, aí havia o medo, né, que o Crespo não pudesse estar no banco de reservas do São Paulo no jogo contra o Flamengo. Mas o São Paulo garante que mesmo que as coisas não se resolvam, que o Zubeldia não assine a rescisão, existe uma manobra jurídica que diz que já foi feita antes e que pode ser usada para garantir que o Crespo esteja no gramado e seja anunciado no bid, né? Que é o que precisa para ele estar lá na beirada do campo. Eu não sei, sinceramente, não entendo muito dessa parte, mas se tem advogado falando que existe a brecha e já teve precedente para isso, vamos torcer para que o jurídico de São Paulo aproveite e, se tudo der errado, deem um jeito de colocar o Crespo lá, né? Sinceramente, a gente preferia que isso se resolvesse de uma vez. Eu preferia muito mais que fosse verdadeira a informação que os dois chegaram num comum acordo e aí foi cada um pro seu lado, mas pelo jeito não foi isso que aconteceu, não. Alguns dizem que o Zubeldia pediu a demissão verbalmente e aí depois voltou atrás. Outros dizem que ele pediu a demissão e aí a diretoria de São Paulo falou: não, não é assim, vai esfriar a cabeça. Aí ele viajou para a Argentina, ia voltar. E nesse meio tempo, os diretores do São Paulo decidiram que iam rescindir o contrato com ele. Então, assim, são muitas versões, não dá pra gente saber quem tá certo. O que dá pra gente saber é que de comum acordo não foi. Isso você pode ter certeza. São Paulo vai ter que pagar de um jeito ou de outro para o Zubeldia, e seja à vista, seja em suaves prestações, para poder colocar o Hernan Crespo lá de maneira tradicional, né? Além essa manobra jurídica que a gente falou para vocês. Enquanto eu estava editando o vídeo aqui, fui pesquisar aqui no BID, saiu finalmente. Acabou a novela. O Crespo está oficialmente no BID como treinador de São Paulo, então esquece tudo que eu falei antes aí sobre o risco, manobra jurídica e tal. Nada disso será necessário. São Paulo já fez o dever de casa, tá tudo certinho. Hernan Crespo é o nosso técnico oficialmente agora no BID da CBF, beleza? É nóis. E mais um jogador aí que diz que o São Paulo deu uma cutucada, digamos assim, no bom sentido, foi o Luiz Advíncula, que joga, é lateral direito do Boca Juniors. O jornalista Germán Garcia Grova, ele falou que o São Paulo entrou em contato com o jogador comunicou o Boca que o São Paulo tinha interesse e tal, mas que o Boca e o jogador já chegaram num acordo que ele vai permanecer lá no Boca. Então, essa cutucada aí não resultou em ganho nenhum aí, vai ficar por isso mesmo, é só uma curiosidade que eu tô falando para vocês. É sinal que o São Paulo parece que tá tudo parado, né? Mas na verdade não tá parado. É que fica difícil sem dinheiro, fica difícil negociar, cara. Então São Paulo assim vai ter que, sinceramente, cara, olha, só um milagre mesmo para reforçar essa lateral aí do jeito que o São Paulo precisa, viu? Ou algum jogador mesmo que
É tipo o Enzo Dias aí, que dê muita sorte que o time não quer ficar e consiga um empréstimo para depois comprar. A situação nossa tá difícil. E para a gente terminar, uma última boa notícia. O Luiz Gustavo hoje teve treino com bola também. Ele ainda não pode treinar junto com os companheiros, como eu falei para vocês, né? Ele toma medicação anticoagulante, então ele não pode correr o risco de se machucar, ter nenhum sangramento. Mas ele está dando sinais positivos que acho que vai conseguir completar o contrato dele com o São Paulo jogando bola. Talvez não vai ser para agora o retorno, mas como a gente estava em dúvida até se esse retorno seria possível, são boas notícias aí. O Luiz Gustavo está dando sinais e que está querendo muito terminar em grande estilo aí esse último contrato dele com o São Paulo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!